Olá pessoal, estamos de novo com o nosso podcast Conexões que Transformam e hoje eu trouxe um convidado para lá de especial, que é o Gabriel Moretz. Eu vou ler o currículo dele aqui, pessoal, porque o cara é fera. Pera aí. Ele é CEO da Elos Gestão Contábil, é especialista em contabilidade estratégica para a empresa, ele ajuda empresários a reduzir impostos, a aumentar a lucratividade, com anos de experiência no setor de construção civil, saúde e agropecuária. Ele transforma a contabilidade em uma aliada para uma gestão mais segura e eficiente. Olha só. Gabriel, muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar aqui contigo. Pode se apresentar, quiser falar alguma coisa? Bom, pessoal, eu me chamo Gabriel Moretz, sou contador aqui na Elos Gestão Contábil. E é isso aí. Gabriel, a primeira pergunta que eu acho que todo mundo já quer saber, já nesse mundo de contabilidade, tem alguma forma de pagar menos imposto, mas de forma legal? Sim, claro. Olha aí, bom, pessoal. O planejamento estratégico é um dos principais pilares para que o empreendedorismo, de fato, se torne uma realidade. Porque tudo nasce de um sonho. Eu costumo falar aqui no nosso escritório que nós somos médicos de empresas. E nós acompanhamos esses pacientes desde o nascimento durante toda a vida deles. E nada melhor do que o planejamento. O planejamento estratégico, ele nasce com o intuito de reduzir de forma legal a carga tributária das empresas. Como? Através de um estudo tributário que vai fazer com que seja possível a identificação do melhor regime tributário, da melhor forma de apuração e por aí vai. Então a contabilidade ela é um fator decisivo para que os empresários eles possam ter uma saúde tributária adequada. Olha que massa, pessoal. Já entrando nessa questão então, Gabriel, a gente nota que se uma empresa não tiver uma contabilidade, ela pode quebrar uma contabilidade estruturada? Sim, a contabilidade estruturada ela é um fator decisivo para que a carga tributária seja a mais justa possível. Então, por isso, é necessário que todo contribuinte, toda empresa, ela tenha, de fato, um contador atualizado e que ele possa fazer, que esse contador possa levar aos seus clientes soluções inteligentes e legais. Então, fazendo estudos desde convênios que venham a beneficiar cada segmento que for devido. E que entra a questão que você falou de contador atualizado, né? Porque a gente que entende um pouco, que conhece um pouco dessa contabilidade, dessa carga tributária, todo dia tem coisa nova, todo dia vem coisas diferentes, né? Então o cara tem que estar sempre antenado, sempre estudando para conseguir achar o melhor convênio e conseguir ver o que melhor se adequa, né? Sim, a contabilidade ela precisa ser uma contabilidade consultiva. Consultiva. Por quê? Gerar guia, eu entendo como sendo uma das últimas etapas da prestação de serviço de uma contabilidade. Tudo nasce do planejamento tributário. Se você tiver um planejamento tributário adequado, a guia, vamos falar assim, lá no final, lá na ponta, lá na última linha, que for chegar ao contribuinte para que ele execute o pagamento, certamente será o valor mais justo possível e reforço de forma legal. Entendi. Agora me conta um pouco da sua história. O que fez você querer esse mundo de contabilidade? Ou sempre teve... Não, eu desde pequeno tive essa vontade ou não? Me conta um pouco. Bom, eu vim de Miracema, eu até me considero um miracemense. Cheguei lá bem criança, então quando me perguntam de onde eu sou de Miracema. Eu prefiro falar que eu sou de Miracema. E eu vim de uma família onde minha mãe era uma funcionária pública e meu pai, ele era um sonhador. Ele tentou inúmeras vezes empreender. Olha só, eu não sabia disso. E pelo fato de ser um sonhador, meu pai abriu, por exemplo, uma fábrica de batata palha. Meu Deus do céu. Até uma escola de música, sem ser músico. Só para você ter uma ideia. Então, o empreendedorismo, eu posso falar que ele está na veia. Sim. Então, a arte de empreender vem desde muito cedo. E o mundo da contabilidade, ele me despertou, desde muito cedo, uma vontade para que eu consiga agregar, na verdade, aos clientes, às empresas. Porque é muito triste você ver uma empresa que nasce e daqui a pouquinho morre. Isso existe um percentual assim, absurdo
de empresas que fecham nos primeiros 24 meses depois que elas inauguram. Isso é péssimo, porque toda empresa ela nasce de um sonho. Então essa é a minha vontade na contabilidade, é levar soluções inteligentes e fazer com que os nossos clientes, os empresários em geral, eles possam sobreviver, né, nesse mundo aventureiro, no bom sentido da palavra, que é empreender, porque empreender é uma aventura. No bom sentido da palavra, porque todos os dias você tem um desafio, todos os dias você tem uma situação nova, e você precisa de um bom aliado. Sim. E uma contabilidade boa, ela certamente é um bom aliado para fazer você prosperar dentro do seu negócio. É engraçado isso aí, Gabriel, porque, como você falou, tem muitas contabilidades que ela só tira pedido, não tira boleto, só guias e tal. E quando a gente vê uma contabilidade que ela está mais próxima, mais voltada a uma consultoria, que quer entender o processo, vai ajudar justamente o que você falou, aquele cara que está começando, que quer entrar, às vezes, no ilegal, né, para ver se vai conseguir sobressair, conseguir evoluir, só que aí você já vem com, olha, a gente não é só contabilidade, a gente te auxilia, faz você pensar diferente para conseguir te ajudar a evoluir. Isso é interessante. E esse ano, eu não sei, de um tempo para cá, o que você acha? Você acha que o governo está pegando mais pesado na questão de tributação, de imposto? É uma sensação que eu tenho, não sei. Bom, a nossa carga tributária, ela de fato, ela é bem pesada. E ela se torna ainda mais pesada se você não tiver um planejamento tributário adequado. Aí de novo, então, pessoal. Mais uma vez, a gente volta, né, lá para o nosso início da conversa, onde a gente iniciou falando sobre planejamento. Entendi. Eu costumo falar que processos, em qualquer empresa, Sim, ele é o pilar, um dos principais pilares para que você consiga uma longevidade. isso mesmo. Porque se você não tiver processo, você vai dançar conforme a música e vai surfar a onda do momento. Se não é assim, você precisa ter processos muito bem definidos, muito bem alinhados, para que você consiga. E um desses processos se chama contabilidade. Interessante, Gabriel. E engraçado, eu particularmente, pessoal, eu não sou muito fã de contabilidade, eu acho cansativo, eu acho difícil. E o que você me disse para essa galera que está começando aí, essas pessoas novas ainda, que quer ingressar nesse mundo de contabilidade? Você acha que é uma boa? Você acha, não vai fazer outra coisa, meu filho? Bom, a contabilidade eu sou meio suspeito para falar, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu não me enxergo fazendo outra coisa. Meu Deus. Acho que cada um tem um dom, né? Sim, sim. E modéstia à parte, né, o meu dom é o que a gente resolveu, né, empreender. Bom, então, para todo mundo que tem vontade de vir para esse mundo desafiador, assim como qualquer outro segmento, porque empreender é um desafio. É um desafio. Então, quem quiser empreender, empreenda sem medo, mas estude. Estude para levar soluções. Né? Estude para levar soluções inteligentes, para ser um diferencial, para ser uma empresa diferente no mercado, mas diferente para o lado positivo do negócio. Gabriel, outra coisa que você fala aí que tem que ter muito planejamento, né, na parte de contabilidade, do empresário lá. Uma dúvida minha, essa questão se a empresa vai ser do lucro real, lucro presumido, simples, quem que decide? É o faturamento dele, é o contador, ou tem alguma estratégia legal, né, para fazer que seja um regime melhor para aquela empresa? A gente vai voltar lá para o início da nossa conversa de novo. Bom, o planejamento. Qual que é o melhor regime tributário? Não existe o melhor regime tributário. Existe o melhor regime tributário para a sua empresa. Olha aí, a sacada. Pessoal. Então, assim, tem uma série de fatores que vão fazer com que, a quatro mãos, a gente possa, né, desenhar qual que é o melhor regime tributário para o seu negócio e, assim, conseguirmos êxito dali para frente. Entendi. Tá, Gabriel, assim, para a pessoa lá, o contador não, o empresário que tá lá, às vezes não entende muito bem o que se passa na contabilidade, o que você acha que ele tem que ficar mais atento, questão da contabilidade? Olha, será que eu tenho que preocupar com isso? O que pode ser um golpe ou uma armadilha que tem dentro da contabilidade, se ele não prestar atenção, pode dar um problema para ele? Eu costumo falar para os nossos clientes que não existe milagre no mundo da contabilidade, tá? Não existe milagre no mundo da contabilidade. Tudo é planejamento. Então, se bater na sua porta um santo milagreiro, tome cuidado. Que vai reduzir 50%, fazer isso. Ou que vai fazer, né, seu passivo tributário subir. Todo dia aparece um mágico, vamos falar dessa forma. Mas também não seja
oriento também que o empresariado ele não seja tão cético em pensar que não existem soluções legais para redução de uma carga tributária. Então, Entendi. que ele pare, respire e escute. E sempre que buscar uma orientação de um escritório, de um contador, que ele busque embasamento legal. Então, sempre que aparecer alguém, peça embasamento legal. Sim. Porque muitas vezes a gente pode deixar de passar uma oportunidade de uma redução de carga tributária de forma legal, de repente, por não escutar. Entendi. Mas ressalto, sempre que for ouvir, peça embasamento legal. Entendi, isso é interessante, porque ainda mais hoje que está na era digital, né? Tudo tem na internet, pode pesquisar, pode conferir e também ficar atento, né? Porque a gente sabe que cada ramo tem algumas facilidades, digamos assim, alguns benefícios que pode facilitar, ajudar a questão contábil. Outra coisa, Gabriel, muitos empresários, principalmente os pequenos que estão começando, vê a contabilidade como um gasto de dinheiro. Às vezes não tem um lucro muito grande, né? Fala, não, vou pagar isso à toa, não precisa e tal. O que você me diz, assim, Gabriel, para mudar a mentalidade desse pessoal? Contabilidade e investimento. Eu acredito que a gente pode resumir com isso. Contabilidade e investimento. E todo investimento ele te traz retorno. Sim. Então, busque, né, um contador, um escritório de contabilidade eficaz, invista nesse escritório e certamente você terá um retorno. Consecutivamente, esse honorário mensal que você atribui à contabilidade, com as economias e com as reduções legais que ele leva para você, certamente será um valor irrisório. Entendi. Que é até aquela questão, né? Até uma outra pergunta que eu ia te fazer. Questão deles deixarem de perder dinheiro. Porque se tiver uma contabilidade certa, com planejamento, você fala, e às vezes ele acha, não vou gastar muito dinheiro, mas só que ele pensando bem, ele vai ganhar dinheiro no futuro e evitar nenhuma multa, algum prejuízo. Exato. A segurança, ela vem em primeiro lugar. O planejamento tributário, ele é composto de segurança. Uhum. O planejamento tributário ele tem que ter embasamento legal. Sim, se você sim. tem embasamento legal, você tem segurança. Isso mesmo. É engraçado, né, Gabriel? Gabriel, outra questão. Eu sei que vocês atendem vários ramos de atividade, né? Mas eu sei que vocês são mais especialistas que agropecuária, clínicas, né? A parte de saúde e também construtora. O que você me diz? Alguma coisa assim que pode facilitar, que pode ajudar para quem está assistindo a nós, que é desse ramo, que pode ajudar eles? Bom, no segmento agropecuário, Sim. lojas agropecuárias, por exemplo, existe o convênio 52/91. E o que ele diz nesse convênio? O que ele fala? Ele fala de reduções na carga tributária efetiva no tocante ao ICMS. Onde? Entendi. Por exemplo, aqui no estado do Tocantins, a nossa alíquota de ICMS é 20%. Uhum. Lá dentro do convênio 52/91, por exemplo, na cláusula primeira, ele fala que a carga tributária efetiva de determinados produtos, eles podem chegar a 8,8. E na cláusula segunda, ele fala que pode chegar a 5,6. E é aquela questão, só te cortando, o contador tem que estar antenado, porque às vezes passa despercebido e o cara perde dinheiro. Exato. E como eu mencionei, 52/91, ou seja, de quando que é? 91. De 91. Não é possível que os contadores sabem isso. Eu não sou contador, não sei, mas em 91. Mas acredite se quiser, é muito comum, né, a gente identificar no mercado empresas no segmento agropecuário, por exemplo, Estão que perdendo dinheiro. não fazem gozo do benefício do convênio 52/91. E certamente essas empresas estão perdendo competitividade no mercado porque não conseguem chegar ao preço que o seu vizinho que faz o uso, né, do convênio de forma adequada, ele consegue levar uma carga, absorver, né, uma carga tributária menor e, consecutivamente, tem um preço mais competitivo. Ou seja, resulta em venda. Resulta em vendas, né? E competitividade, porque, como você falou, o cara consegue mexer lá no preço, que já é uma coisa de formação de preço também, pessoal, que é a contabilidade do Gabriel, né? Porque o Gabriel não. Ele tem um diferencial que é a parte da consultoria, que quando ele vai lá, ele ajuda, ele orienta como o empresário a formar o preço dele. Ele estava até me mostrando aqui um pouco antes. Fica detalhadinho, o cara consegue saber quanto que ele vai pagar, qual vai ser a margem de lucro real, não é uma margem de lucro bruta, não. É bem detalhado. Hoje, qual que é o
uma dificuldade que eu enxergo, que a maioria dos empresários tem, é na formação de preço. Sim, O que a maioria dos empresários fazem? Aquela conta de padeiro que a gente Aquela chama. continha de padeiro. Eu comprei por 100, vou vender, sei lá, com 100% de margem, 200 reais. Se você perguntar qual que é o lucro líquido, ele não faz ideia. Ele supõe que é 100 reais. Ele não sabe se é mais, se é menos. E como que ele consegue essa informação? Eu costumo falar que é fazendo o cálculo de frente para trás. Como assim de frente para trás? Eu pego o meu preço de venda e você de trás para frente, no caso? Não, de frente para trás. Por quê? Porque eu vou lá na frente. Qual que é o meu resultado final? É o preço de venda, não é? Então eu preciso voltar, fazer o caminho inverso, vir de frente para trás, onde eu vou separar quais são os custos que o meu preço de venda carrega e quais são os custos que o meu preço de custo deve carregar. Entendi. E o que os tributos, encargos, despesas que o preço de custo tiver que carregar, ele terá que ser calculado em cima do preço de custo. E as despesas, tributos, etc., que o preço de venda tiver que carregar. Quem tem que carregar? O preço de venda. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui o seu Simples Nacional, sobre o seu faturamento. Você vai jogar o percentual da sua carga tributária do Simples Nacional em cima do seu preço de custo? Não, em cima do seu preço de venda. Que ele vai ser como preço de venda. O seu custo operacional em cima do seu custo? Não, é na minha venda também, que é meu operacional para me vender, não é para me comprar o produto. Exatamente, então não adianta eu identificar que eu tenho, vamos supor aqui, 20% de custo operacional, e se o custo da minha nota for 100 reais, eu não posso jogar 20% em cima de 100 reais. Eu tenho que jogar os 20% em cima do meu preço de venda. Isso mesmo. Porque quem carrega o custo operacional é o preço de venda e não o preço de custo. Aí para isso existem algumas fórmulas, por exemplo, o markup. O markup divisor. Sim, que é muito usado, assim, principalmente as faculdades ensinam muito sobre ele. Também, se caso tem alguém com interesse, na internet tem explicando bem detalhado. Tá, Gabriel, você me falou que já da questão de como facilitar, digamos assim, a questão lá da agropecuária, né? E aí, para a questão de clínicas na área de saúde, de construtora também, tem alguma outra ajuda, digamos assim? Nós temos a Lei 9249/95 que fala sobre equiparação hospitalar, onde a gente consegue, né, levar, lógico que existem pormenores, existem as regras para que isso aconteça, mas na apuração do imposto de renda, na contribuição social, para empresas do lucro presumido, a gente consegue fazer uma redução na carga tributária no tocante a imposto de renda e contribuição social de forma bem bacana, reduzir de forma significativa. Olha só, pessoal, às vezes você está tendo dificuldade, né, em questão de imposto, e aí tem uma lei que pode te ajudar a conseguir um resultado. E olha só, legal, não é uma coisa assim, um jeitinho, é coisa o qual tem base legal para isso. E aí, às vezes, você não tem essa informação, converse com o seu contador, pesquise na internet para conseguir te dar essa informação. E outra... Você imagina quantas clínicas estão perdendo a possibilidade de fazer uma equiparação hospitalar e assim reduzir de forma drástica a sua tributação. Assim como também, por exemplo, na construção civil, tem a Lei 13043/2014, que possibilita que mesmo a empresa estando no lucro real, o PIS, a apuração, né, no tocante PIS e COFINS, para algumas empresas, aí existem os pormenores, possa ser apurado de forma cumulativa, ou seja, como se ela estivesse no presumido, a 0,65 PIS e 3% de COFINS. Então, detém poder quem detém conhecimento. Sai na frente do seu concorrente, né, do seu vizinho, através de um planejamento tributário eficaz. É por isso que eu falo, a contabilidade ela tem que ser parceira do empresário, do empreendedor. E aí tem que ser uma contabilidade que estuda, uma contabilidade que está sempre antenada, sempre procurando. Voltando na questão da construção e da construtora, ela pode ser qualquer tamanho, o grande, pequena, ou tem que ser aquele regime específico? Bom, o benefício que eu citei há pouco, né, da Lei 13043/2014, ele é para empresas do lucro real. Tá. Então ela já vai ter um porte maior. Depende, porque assim, é que nem nós conversamos há pouco, né? O regime tributário não necessariamente está atrelado ao tamanho da empresa, ao faturamento da empresa. Mais estratégico, digamos assim. Tudo depende. Qual que é o melhor regime tributário? Não tem.
tem o melhor regime tributário para o seu O negócio. meu negócio. Sacado, ó, pessoal. Isso aí é interessante, isso aí. É isso. Ah, bacana. Gabriel, outra coisa aqui, tem até uma colinha aqui. Quais são os maiores desperdícios financeiros que uma contabilidade bem estruturada, bem planejada, ela consegue ajudar o empresário? Através do planejamento, de novo, planejamento, né? Já estou sendo redundante. Não, mas sabe o que é interessante, pessoal? Porque essa palavra forma muito o que é a contabilidade. Tem que ter um planejamento, né? Tem que ter um planejamento e entender estratégia. Não é só chegar e fazer. Então faz sentido porque você usa tanto. Bom, através de uma contabilidade assertiva, ou seja, de um planejamento tributário bem feito, você consegue evitar, por exemplo, uma bitributação. Se pagar uma vez o tributo já espreme, né? Imagina 2 vezes, você espreme 2 vezes. Então, volto a falar, lá do início da nossa conversa, planejamento tributário é o melhor caminho, independentemente do tamanho do seu negócio. Planejamento tributário é válido só para grandes empresas? Não, esquece. Planejamento tributário se encaixa em qualquer tamanho, qualquer negócio, qualquer tamanho de negócio. É engraçado, eu trabalhei muito tempo com comércio, assim, né, lidando com empresários. Essa questão de pagar 2 vezes tributação acontece muito, porque o cara que está lá no caixa vai emitir uma nota, não presta atenção, vai fazer um procedimento e acaba, às vezes, não prestando atenção e não tendo conhecimento. Você acha que é importante quem que lidar diretamente com entrada de nota, com emissão de nota fiscal, além do empresário, é bom entender de contabilidade? Ou você acha que o faturista, né, vamos denominá-lo de faturista, aquela pessoa que dá entrada em nota, ela tem que ter um conhecimento fiscal. Sim. É indispensável que ela tenha um conhecimento fiscal, porque se ela colocar uma tributação indevida, certamente vai gerar um prejuízo. Sim. E depois vai se sentir lá na frente. Vai sentir lá na frente. Mas eu posso recuperar depois através de um processo de recuperação tributária? Pode. Mas já tirou do seu caixa. Já tirou. E demora tempo até que demora tempo e se você contratar uma empresa para fazer uma recuperação tributária, tem um percentual que você tem que pagar para essa empresa. Então, sim, por que não, né, usar o remédio de forma para prevenir do que acontecer, do que depois só usar como um ajuste para que você possa recuperar um pagamento indevido lá na frente. Esse é o problema. Gabriel, engraçado que você falou aí, me faz lembrar de uma vez eu fui visitar um cliente, um parceiro nosso, ele me contando a história lá, engraçada a história que ele me contou. Ele falou: Rafael, eu tinha um office boy aqui, ele era muito bom, ele era rápido, compromissado, responsável, e eu falei assim, surgiu uma vaga lá para dar entrada em nota, né? E aí ele falou assim, não, vou colocar ele aqui para dar entrada nas notas. Moço, e quando chegou o primeiro SPED, pensa na bagunça que tava, porque o cara não entendia, ele achou que era só pegar a nota, colocar, não tinha que fazer nenhum raciocínio. E aí ele até brincou comigo e falou assim, Rafael, eu achei que era SPED, eu confundi com SPED. Aí ele falou assim, pensa na dor de cabeça por causa disso aí. Ou seja, como você falou, tem que ter um treinamento para quem está lá, a pessoa tem que saber, né? Não é só chegar e preencher de qualquer forma lá as informações que tem que ter um conhecimento prévio para isso. Outra coisa, Gabriel, você fala muito de planejamento, certo? E agora me veio uma questão aqui. O MEI, aquele cara lá que mal, como que eu posso dizer, tem o dinheiro para fazer o mês. Você acha que ele também precisa de ter uma contabilidade para ter esse planejamento? O planejamento, ele é a alma de qualquer negócio, independentemente do seu tamanho. Então, eu sou MEI, eu tenho um teto de faturamento. Sim, se eu não tiver um planejamento, se eu não tiver um planejamento adequado, eu posso simplesmente perder o controle, ultrapassar esse faturamento. E ter o prejuízo lá na frente. Exatamente. Mas então ultrapassar o faturamento é algo ruim? Não, pelo contrário, é excelente. É sinal que o seu negócio está crescendo. Mas crescer de forma desorganizada é pior do que não crescer. Entendi. Porque aí você acaba construindo um castelo com uma base de areia. Entendi. E ele vai colapsar. Então, o planejamento é extrema relevância, independentemente do tamanho do seu negócio. E é muito mais fácil, E é muito mais fácil você planejar enquanto você tem uma operação menor do que você deixar para planejar depois que você tiver com uma operação maior.
É isso mesmo. É isso que eu ia te falar agora, porque o cara é do meio lá. Aí ele já começa entendendo, fazendo da forma certa, planejando. Então ele vai conseguindo ir subindo, evoluindo, já aprendendo certo. Então, assim, abriu uma barraca de espetinho, né? Abriu o MEI para comercializar espetinho, por exemplo. Eu preciso saber qual que é a minha margem de lucro. Sim. Eu preciso formação de preço. Eu preciso fazer minha formação de preço. Eu preciso ter metas. Isso. Porque meta é importante. Isso mesmo. Se eu não tiver meta... Ver o que o meu concorrente está fazendo. Se eu não souber para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. É isso. Eu dizia lá, a lista no do País das Maravilhas. Então, você precisa saber para onde você vai. Independentemente do seu tamanho, o planejamento, volto a repetir, o planejamento é um fator decisivo para que você consiga alavancar. E se crescer já é bom, crescer organizado é muito bom. Aí, pessoal, é muito mais do que um podcast sobre contabilidade, viu? É de empreendedorismo, de consultoria. Eu estou aprendendo muito aqui, eu sei da experiência que o Gabriel tem, não só na parte de contábil, não, parte comercial também, consultoria. Meu amigo Gabriel tem muito que aprender aqui hoje. Eu tenho muito que aprender com o Gabriel. Eu costumo brincar que você pode perguntar para qualquer integrante do nosso time que todos os dias de tarde, a frase que eu uso, eu saio para vender meus picolés. Pode perguntar para qualquer pessoa o que o Gabriel faz de tarde, todo mundo vai te falar a mesma coisa aqui. Sai para vender picolé. Mas como assim, né? Vender no sentido real, né? Como que eu saio para vender meus picolés, né? O sentido de vender o picolé é tirar, né? Me sair da minha zona de conforto, que teoricamente é minha cadeira, é minha mesa, é meu escritório, e ir para a rua. Eu visito todos os clientes. Todos os nossos clientes recebem visita. Nós não temos cliente só aqui dentro de Palmas, nós temos cliente inclusive em outros estados. E a gente visita os nossos clientes pelo menos a cada 2 meses. Todos os nossos clientes recebem uma visita nossa pelo menos a cada 2 meses. Isso é só você ou seu time também vai? Eu e o meu time. Né? Hoje a gente está com uma carteira significativa, eu já não consigo ir eu, né, pessoalmente, mas todos eles têm contato direto comigo. E todos eles recebem, né, visitas, pelo menos de forma bimestral. Por que isso? Porque você se vende o tempo todo. É isso mesmo. A gente não vende só no ato de fechar um novo negócio. A questão, o contador vai lá, fecha o negócio, mas nunca aparece. Nunca mais aparece. Vende a network. Isso, conexão. Vende a conexão. Se você não conecta comigo, dificilmente você vai fazer negócio comigo. É isso mesmo. E se você não cria uma conexão comigo, qualquer outro escritório que bater na sua porta, independentemente se tiver um trabalho mais assertivo do que o meu ou não, a probabilidade de você fechar é grande, sabe por quê? Porque você vai estar desassistido. É isso mesmo. E aqui na gestão contábil você nunca estará desassistido. Isso a gente faz questão de estar presente com os nossos clientes. Isso é muito verdade, Gabriel. Tanto é que quando a gente foi pensar no nome para um podcast, foi justamente Conexões se Transforma. Porque a gente entende que quanto mais você conecta, mais você evolui. Que eu conecto você, eu consigo te ajudar, você consegue me ajudar, e nós dois vamos evoluindo. E isso é muito importante. O contador, ele precisa ser atuante. Sim. O contador, ele precisa estar presente na empresa. Isso mesmo. E o planejamento, de novo, o planejamento, ele não é só você pegar um papel e desenhar. Você precisa entender o processo do seu cliente. Isso. Você precisa entender o que ele vende, você precisa entender os pormenores do negócio dele. E se você não estiver lá dentro do seu cliente, você não consegue fazer um planejamento assertivo. Sim. Não é só embasado em leis. O embasamento legal é fundamental para que você esteja, né, de amparado, e é indispensável. Mas tudo parte do contato e da assertividade do processo. Isso mesmo. Você precisa saber como é o processo do seu cliente, senão você não vai conseguir fazer um planejamento assertivo. E assim, Gabriel, como eu falei, tenho muitos anos lidando com empresários, né? E o que eu observei? Às vezes não, a grande maioria é a mesma atividade, é a mesma quantidade de colaborador, mas o processo é diferente. É a oficina do seu Zé e a oficina do seu João. É tudo oficina. Você chega lá, cada um tem um processo diferente, um jeito diferente de lidar. Então isso é importante de você estar lá dentro e entender de processos. E não existe receita de bolo. Não existe. Não existe. O processo que dá certo na oficina do seu Zé não necessariamente vai dar certo na oficina do seu João.
Então, por isso que eu volto a falar, planejamento tributário é indispensável, mas você precisa ir lá no seu cliente. Você precisa conhecer o seu cliente e entender a dor dele. Então, como eu falei, pessoal, mais do que contabilidade, viu? Que é gestão. Gabriel, tá, e outra coisa, a gente está falando assim, questão de planejamento. Se eu não me preocupar com a minha contabilidade, se eu não der atenção, eu posso levar um processo por isso? Sim, as lacunas que você deixar em qualquer dos departamentos da contabilidade, certamente podem trazer ônus estratosféricos. Entendi. Então, pessoal, chegamos mais ao fim de um podcast Conexões Transforma. Eu quero dizer que eu aprendi muito, muito mesmo, de verdade, coisas que eu tinha um pensamento totalmente diferente. Mudou muito a minha perspectiva, o meu jeito de pensar a contabilidade. Espero também que tenha ajudado muito vocês. Gabriel, obrigado por me receber aqui no seu espaço. Aqui a gente está na sala de reunião dele. É um espaço muito bom, um escritório muito bonito. E é isso aí, Gabriel. Quero dizer, deixa o seu Instagram, Instagram da empresa, né, da contabilidade, caso alguém queira entrar em contato, seguir vocês. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado. Bom, primeiramente quero agradecer, Rafael, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. E foi um prazer conversar aqui com você, trocar essa experiência, sempre muito legal. Nossa conversa, a gente se conhece há muitos anos e é sempre muito bom estar com você. Bom, o nosso escritório está localizado aqui na JK, na 110 Sul. Sintam-se todos convidados a virem aqui tomar um café e comer um bolo. Já é cultural do nosso escritório. Todo mundo que vem aqui, toda vez que eu venho aqui tem bolo com café. É cultural nosso. A gente prioriza muito a questão do atendimento. Sim. O atendimento ele é primordial, porque é através do atendimento que você gera conexão e que você consegue levar soluções inteligentes para o seu cliente lá na ponta. Que é o que a gente busca, levar soluções. Então, Gabriel, aproveita e deixa seu Instagram aí para o pessoal que quiser falar com vocês, quiser seguir. Bom, pessoal, o nosso arroba é contabilidade é o gestão. Quem puder me seguir lá no Instagram, e é isso aí. Um prazer. Obrigado. Vou deixar também na descrição, tá, pessoal? Quem quiser, depois só clicar lá. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais.